Jó capítulo 35, versículo número 1 em diante, são palavras de Eliú, aqui é um conselheiro de Jó. Diz assim: disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Dar-te-ei a resposta a ti, os teus amigos contigo. Atente para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Eu vou repetir aqui, ó. Versículo de número 1 diz: disse mais Eliú: aqui é justo dizeres, maior a minha justiça do que a de Deus, porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Dar-te-ei a resposta a ti, e os teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Amém. Irmãos queridos, esta mensagem que nós acabamos de ler esta noite, ela utiliza aqui o conselho de Eliú a Jó para ensinar sobre a importância de manter o foco espiritual nas promessas eternas de Deus em meio às nossas aflições. Nós sabemos bem, como eu disse aqui, irmãos, e sempre repito, faço questão de repetir novamente, nós não somos aquilo que prometemos. Nenhum de nós aqui somos aquilo que falamos. Nenhum de nós aqui somos aquilo que pensamos. Somos aquilo que fazemos. Todos nós. Às vezes, nós prometemos e não cumprimos aquilo que prometemos, porque a circunstância, o momento, a hora, aquela hora não deu para fazer. Prometemos no horário e de repente acontece um imprevisto e você não pode cumprir aquilo que prometeu. Quanta gente que nesse agora momento, estamos caminhando para o final do ano, prometemos, o ano que vem eu vou fazer isso. E se fosse assim, tinha muita gente hoje aqui que tinha emagrecido, tinha muita gente aqui que teria ficado um pouco melhor financeiro, trocado de emprego, conquistado uma casa melhor, um carro, talvez um diploma. Mas sabemos que muitas coisas daquilo que nós prometemos nem começamos a fazer. Passou o ano e você olha para tudo aquilo e fala, puxa vida, prometi, nem comecei, terminou o ano e nada fiz. Somos aquilo que fazemos, somos aquilo que nós colocamos a mão e fazemos. Quando Deus promete algo para nós, Ele faz, irmãos. Mesmo que em momentos da nossa vida nós não percebemos, mas Deus está agindo. Silêncio, o de Deus, o silêncio de Deus é a maior consolação que o homem pode ter. Quando nós olhamos para as nossas provações e falamos, Senhor, não está comigo, não é verdade. Primeiro, que se Deus não estivesse conosco, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. Todos nós passamos por necessidade. Falamos aqui hoje que crente não vive uma redoma de vidro. Ele não está vivendo em jardim de pérolas, engrinaldado de rosas e flores. Ele não está envolvido em uma caixa, envolvido em uma bolha. Não, o crente passa por provações, passa por terríveis provações. E aqui nós vemos, irmãos, três aspectos do versículo que eu quero usar como base, o versículo de número 5. Atente-se para o céu e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Louvado seja Deus. Olhar para o céu é uma perspectiva eterna. Falamos este dia sobre isso, quando os discípulos do Senhor Jesus recebem a notícia pelo próprio Cristo
que aquela seria a última semana dele nesta terra, aonde estão discutindo entre eles quem será o maior do reino do céu. Quem é o maior? Jesus está partindo. A notícia que Pedro o negaria toma os discípulos de surpresa, porque Pedro era o líder de todos eles. Pedro era alguém impulsivo, mas era o líder. Pedro era alguém que não controlava as suas emoções, mas era alguém que fervia de amores pelo Senhor. Pedro era alguém que às vezes alçava voos de fé e até andava por cima das águas, mas também perdia sua fé e afundava e gritava por Deus. Era um discípulo ousado. Era um homem que entregou sua vida ao Senhor. Entre todos eles foi o primeiro. Quem dizes que és, Pedro? Que eu sou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus coloca ele no lugar. No momento em que ele está em fervente oração: tu me amas? Sim, Senhor. E o quanto? Mais que os meus irmãos. No mesmo momento que ele ama o Senhor, ele quer dizer que é mais crente que os outros. Assim somos nós, queridos. Somos pessoas que não conseguimos viver uma fé e exercer ela. Agora, neste momento em que os discípulos estão reunidos, no finalzinho da vida de Jesus terrena nesta terra, Pedro vai negar, Judas vai trair, Jesus vai ser abandonado na cruz pelos seus próprios discípulos. Ele curou e devolveu a vida a Lázaro, nem Lázaro estava lá no momento de julgamento, condenação e morte de Cristo. O único que fica é João, mesmo assim, a pedido do próprio Jesus, do lado da sua mãe Maria. Os demais todos foram embora. Pedro negou, Judas traiu, a mulher dizendo: Tomé foi embora, Tiago não estava mais ali. Irmãos, nenhum deles estava. Mateus saiu, Jesus estava literalmente sozinho. E irmãos, e agora a notícia que aquela semana se culminaria com a morte de Cristo, os discípulos estão tristes. Jesus lavou os pés dos discípulos e ensinando a eles que o maior deve servir o menor, colocando eles nos seus devidos lugares. Há uma dor constante, aquela semana é decisiva, e Jesus vai então dizer as seguintes palavras, com uma perspectiva eterna, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo: tem moradas, elas estão lá, há muitas moradas, estão prontas, vocês precisam de lugar, ou seja, eu preciso ir para a cruz, porque para ter acesso a esta morada, eu sou o único caminho, verdade e vida. A obra da cruz precisa ser completa e concluída, o telestatai precisa acontecer, consumado. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo sobre perspectiva divina para vencer a dor, para vencer as aflições. Aqui, a mesma fala de Eliú, olhar para o céu, é a mesma fala de Cristo. Aqui, Eliú, que era amigo de Jó, conselheiro de Jó, apontando para Cristo, e as falas de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Em outras palavras, o lugar de vocês não é aqui. A morada de vocês eterna não é aqui. Aqui é dor, é ranger de dente, é praga, é lepra, é enfermidade, é tribulação, é cansaço, é choro, é luto. Você vence toda ansiedade quando você olha para a glória, para o alto, para a morada eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. O primeiro passo de Eliú aqui, pregando a Jó a perspectiva eterna, reconhecendo e contemplando as nuvens altas, que agora diz: contemple, Jó, as nuvens altas. E o que quer dizer isso? Nuvens altas, visão pela fé. Quando nós olhamos para as nossas provações com os olhos da carne, o que vemos? Luta, batalha, dor, tristeza, lamento, angústia, solidão, desprezo, mágoa, ressentimento, tribulação, calúnia, defamação, hipocrisia, falsidade, falso evangelho, falsa igreja, falso ensino, dor, irmãos, tristeza, lamento. Mas quando olhamos com os olhos das nuvens, ou seja, perspectiva eterna e visão pela fé, com os olhos da graça, vemos Deus trabalhando em nossa vida.
Vemos Deus trabalhando em nosso coração e agora Ele vai dizer, reconhecer que a providência divina é maior que todos nós. Quando olhamos com a visão para as nuvens, ou seja, do alto, nós olhamos que a provisão de Deus é maior do que a nossa tristeza, do que as nossas necessidades. Irmãos, louvado seja Deus, precisamos prestar muita atenção nesse contraste. Quando olhamos pelo Espírito e olhamos carnalmente, visão natural, pessimismo. A visão natural nos apresenta pessimismo. Tudo que olhamos com os nossos olhos, não dá. Tudo que olhamos com a nossa força, não tem jeito. Tudo que olhamos para a nossa vontade, é limitada. Tudo que olhamos para aquilo que nós olhamos e podemos, é limitado, fracassa. Mas quando olhamos, louvado seja o nome santo do Senhor, com uma visão espiritual, a esperança, e ela não passa. Quando olhamos, por exemplo, para os personagens bíblicos, todos eles olharam para o Senhor como uma providência divina, confiaram no Senhor. Lá em carta dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quando fala da fé, vai ter exemplo do versículo 3 ao 20, vai citar ali os heróis da fé. Quantos que alcançaram pela fé, alcançaram grandes vitórias, louvado seja o nome santo do Senhor. E por quê? Porque eles confiaram na provisão divina. Se você veio aqui esta noite confiando em você, só vai olhar e ser pessimista, só vai ser mais um pessimista, vai ser mais uma pessimista. Mas se olharmos com os olhos do Senhor, teremos uma perspectiva divina e cremos que Deus, a tudo ao Senhor é possível ao que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. O livro de Jó, queridos, ele relata para nós, apresenta um dos relatos mais dramáticos no sofrimento humano já contado na Sagrada Escritura. Um homem que sofreu muito. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, sincero. Mas os justos também padecem, os justos também sofrem, passou por provações inimaginárias. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu seus 10 filhos em uma tragédia, um dia só, uma vez só, todos os seus 10 filhos. Foi atingido por uma enfermidade terrível, cobriu todo o seu corpo. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus, ou seja, teve problemas no seu casamento. Sua esposa, agora em vez de ter palavras de doce, palavras de apoio, pede para que ele deixe de ser crente, abandona Deus, amaldiçoa, vira as costas, vai embora. Seus amigos o acusaram de pecado secreto. Jó, você fez alguma coisa escondida e Deus viu, Jó. Nós não vimos. Sua esposa não viu, mas Deus viu, Jó. Ele desceu às profundezas do abismo. E agora no capítulo de número 31, é Eliú, o mais jovem dos conselheiros de Jó, está falando diferente dos seus 3 amigos anteriores que acusavam a Jó justamente. Eliú aqui traz uma palavra de sabedoria divina. No momento em que Jó precisava, os 3 amigos ficaram com ele 7 dias, depois não aguentaram mais. Mas Eliú, que é o seu amigo e conselheiro mais jovem, quer dizer, aos olhos de muito, nem teria experiência tanta assim para aconselhar Jó. Mas ele se aproxima de Jó, irmãos. A Bíblia relata aqui que há uma grande necessidade de conselho nas nossas aflições. Quantas vezes o homem, quando está vivendo um momento de aflição, precisa de conselho, e é o que mais queremos quando estamos aflitos, uma palavra de ânimo, de fortalecimento ou de fortalecimento e direcionamento. Todos nós, e às vezes nos falta, às vezes nós olhamos e cadê? Não tem ninguém para me aconselhar, eu estou me sentindo sozinha. Lá em Provérbios, palavra de Salomão, na referência 11:14, afirma: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. O problema, queridos, que nem todo conselho é bom. Nem todo conselho vem para nos trazer para a presença do Senhor. Nem toda palavra dita em momentos difíceis é edificante.
Tem umas que nós podemos até aproveitar, mas tem outras que, irmãos, vamos falar sério. Palavras que vêm jogadas, palavras chulas, me perdoe a expressão, que vêm ditas por qualquer um, pessoas que não se importam com a tua dor, pessoas que ainda usurpam do seu sentimento para te afligir, te afrontar, te magoar, pessoas que não conseguem vestir a sua dor, desses fujam, irmão. Pessoas que não conseguem te levar a Cristo, mas que usa da sua dor para te manipular, para que você dê glória a Deus. Irmãos, isso é o maior pecado que um homem pode praticar. Ver o sentimento da dor do outro e usar isso para tocar em você. O conselho do Senhor é sábio, ele entra na divisão da nossa alma e posiciona o cristão diante a adversidade, agir pela fé. A agir pela fé, através de sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, precisamos do melhor conselho, é aquele que vem do Senhor, pela sua palavra, através da sua palavra. E foi exatamente isso que Eliú trouxe a Jó, conselho do Senhor. Um conselho que não acusava, um conselho que não condenava, mas um conselho que redirecionava o olhar de Jó, um conselho simples, mais profundo. Primeira fala do versículo de número 5 da parte A: atente-se para o céu, ou seja, dê atenção para a glória de Deus, olhe para o alto, e este é o melhor conselho que alguém pode receber em meio às tempestades. Olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus. Eu poderia vir aqui e te dar promessas falsas, dizer, Deus vai fazer, e seria só mais um te prometendo coisas. Mas o meu trabalho, o meu chamado, o meu convite, a ordem de Deus, o mandamento de Jesus é anunciar o Evangelho. Tem muita gente que acha que Evangelho é só para quem não é crente. Falar de Jesus, irmão, arrepender de pecado, olhar para Deus, é só para quem não é crente. Não, o Evangelho é todos nós que devemos ouvir, olhar para o alto. Quem é Deus? Quem é o Senhor a você? Quem é Jesus? É alguém que te dá coisas ou é alguém que te salva? Ou alguém que te ensina? É alguém que usa da tua prova para se aproximar ainda mais dele? É porque é isso que está acontecendo com Jó. Deus permitiu que ele passasse por essa grande tempestade para aproximar ainda mais do Senhor. Jó 42 confirma isso. Senhor, falei de coisas que eu não sabia. Eu bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos se frustram. Falei de coisas que eu não sabia, ou seja, que agora passei a saber. Mas para passar a saber, eu precisei me aproximar ainda mais do Senhor. A prova serviu para edificar ainda mais a fé de Jó. A prova de Jó serviu para aperfeiçoá-lo ainda mais e conhecer um pouco mais de Deus. Falei de coisas que eu não sabia, coisas que são demais maravilhosas para mim, eu não posso explicar. Ou seja, eu vou viver aqui mais 200, 300, 500, 1000 anos, não vou conhecer tudo, Senhor, mas eu tenho a essência da vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. De fato estou aprendendo, e até que Ele volte, até que a palavra de Paulo se cumpra em 1 Coríntios capítulo 13, hoje vemos uma espécie de espelho fumaçado. Falamos de coisas que ainda não sabemos, são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não posso explicar, mas Paulo vai dizer que quando vier aquele que é a profecia, o amor perfeito, o amor revelado em Cristo, então veremos face a face. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jó, irmãos, usou a sua prova, Deus usou a prova para aproximar ainda mais-se dele, e ele aproveitou deste momento para conhecer um pouco mais do Senhor. Aproveite suas provas, aquilo que você está vivendo, para se aproximar ainda mais do Senhor, conhecer ainda mais o Deus soberano. Se você está vivendo um momento de angústia, de prova, aproveite esse momento para olhar para cima, aproveite esse momento para olhar para o céu, aproveite esse momento para olhar mais para Deus. As muitas vozes nos momentos difíceis, elas vão continuar surgindo, vão continuar soprando nos nossos ouvidos, vai continuar soprando no nosso coração.
E o que Jó ouviu naqueles momentos? Jó, naquele momento difícil, ouviu muitas vozes. Por exemplo, seus 3 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar. Em um certo momento, eles, irmãos, até foram amigos. Rasparam a cabeça, rasgaram suas vestes, como um bom judeu, piedoso, rolaram na cinza, ficaram calados, choraram, não comeram, não beberam, em sinal de piedade a Jó, em sinal de amor fraternal a Jó. Mas, como todos nós somos limitados, agora eles começaram a procurar culpa em Jó. Passaram agora de bálsamo a acusador. Passaram de alguém que estava ali para abraçar em momentos de lançar pedra em Jó. Em vez de estender a mão, deram calcanhar a Jó. Em vez de oferecer a ele um mel, palavras doces, agora ofereceram fel, vinagre. Ao invés de abraçá-lo e enxugar as tuas lágrimas, ofereceram a Jó espinho. Ofereceram flecha, espada. E feriram a Jó. Ou seja, com muitas palavras, falaram longamente, mas suas palavras ainda mais trouxeram mais dor do que consolo. Certamente, você pecou, disseram os seus amigos, e eles insistiam que o sofrimento de Jó era um resultado do seu pecado escondido. Irmãos, o Senhor Jesus não veio para nos acusar. O Senhor Jesus não veio para ser juízo a nós. O Senhor Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Estamos vivendo o tempo da graça. Quantas vezes você já ouviu de alguém: vai embora, aqui não é o teu lugar, não te quero mais. Irmão, isso não é bíblico fazer isso, irmãos. A mulher adúltera foi pega em adultério, no ato, adulterando. Jesus mandou apedrejar. Ele disse: bom, atire, não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele falou: está na lei? Faça. Se está na lei, tem que fazer. Quem era ali o único que poderia ter lançado pedra? Jesus. Ele era o único perfeito ali. O que ele fez? Lançou pedra? Não. Julgou? Não. Sentenciou? Não. Perdoou. Mas disse: vai e não peques mais. Irmãos, quantos que estão fazendo o papel dos amigos de Jó? Não veio congregar porque você viu lá o fulano também, aqui não é lugar dele mais. Estavam entre nós, não são de nós, exclusivismo. O irmão lá, o ex-fulano, fulana não sei o quê. Irmão, pare com isso. Quem nós somos diante do Senhor, a igreja de Cristo, na sua casa, no seu trabalho, diante dos irmãos da outra igreja. Quem somos? O que temos falado? Nós somos conselheiros, canal de bênção ou pedra de tropeço? Nós somos a espada, a flecha? Quem somos? Ou aquele que estende a mão? A palavra de Deus nos exorta a amar o nosso próximo, como Jesus nos amou. Próximo não é aquele que faz parte da mesma igreja. Próximo não é aquele que senta no mesmo banco que eu sento na igreja. Próximo não é aquele que come na minha mesa. O que Jesus está dizendo aqui, literalmente, próximo é aquele que nós julgamos que não merece ser amado, ser perdoado. E é mais difícil coisa que tem, irmãos, é nós engolirmos a nossa palavra, porque a palavra é a voz do coração. Palavra é a voz dos sentimentos que está no coração. Os sentimentos do nosso coração se transformam em falas. E machucamos, ofendemos, denegrimos a imagem de Cristo, somos exclusivistas, materialistas, religiosos, somos idólatras, construímos altares de Baal, irmãos, para Baal, melhor dizendo, para Mamon. Nós precisamos olhar, irmãos, Jó 4, 7 e 8, lembra-te agora qual inocente que jamais pereceu, e onde foram os restos destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam do mesmo. Nós fazemos e vamos receber aquilo que fizemos.
conselhos vazios. Jó 16:2, ouvi muitas coisas como esta, todos vós são consoladores molestos. Jó chamou seus amigos de moléstios, molestadores. Eu não devo nada disso que vocês estão falando. Pessoas que traziam mais peso ao invés de alívio. O que o homem ouve hoje? Quantas coisas o homem ouve hoje nos momentos difíceis? Quanto que nós temos ouvido e até falado? Quantas coisas que nós fazemos quando passamos por tribulação, aparecem muitas vozes com, abre aspas, conselhos. E a primeira voz que aparece é a nossa. O maior inimigo somos nós. Por quê? Porque começamos a receber aquilo e o nosso coração se corrompe naquele sentimento, e agora nós começamos a dar concordância, a entrar em concordância a partir daquilo que ouvimos. Talvez seja esse o seu sentimento. Alguém disse: olha, você não é digno. Você mesmo: eu não sou digno de ser perdoado, eu pequei, eu errei. Irmão, olha para cá um pouquinho. De fato, concorde com isso, eu concordo, não somos dignos. Não somos dignos, mas por entender que não somos dignos, é aí que Deus nos dá de sua graça. Graça não é mérito, favor de Deus não é merecimento, é demérito. E quando nós ouvimos, não confunda esta voz. Você não merece o perdão de Deus, mas lembramos, Ele por sua graça e misericórdia e bondade nos perdoa, nos dá de suas infinitas misericórdias, nos salva. Louvado seja o nome santo do Senhor, nos abençoa. Louvado seja Deus, nos cerca com tuas infinitas misericórdias. Louvado seja Deus. É mesmo assim. Um conforto e um consolo conformista que leva ao fatalismo. Essa história de, é mesmo assim, é isso mesmo, a vida é assim mesmo. Infelizmente é assim mesmo. É outra outra voz fatalista, nos conformando, sugere que não há propósito no sofrimento. É mesmo, é assim mesmo, a vida é dura mesmo. Não. Há conforto no sofrimento. Deus permite. Se você fala esta fala, se você diz essas palavras, pare. Irmão, é assim mesmo. A gente hoje está de pé, amanhã caiu. Não, é assim mesmo. Não é assim. Porque sugere que é um fatalismo, que não há graça de Deus no sofrimento. E não é verdade. O sofrimento ao homem cristão, à mulher cristã, traz com ela a graça do Senhor. Louvado seja Deus. Nós não dependemos do azar ou do destino cruel. Isso não consola, isso apenas nos resigna a perca, o prejuízo, a falta de esperança, a falta de fé, a falta de consolo, a falta do Espírito Santo, e concordamos. Não, irmãos, não, um crente não pode ser um crente conformado. De que maneira? É olhar para o sofrimento e falar, a vida é assim mesmo, está tudo. Não, a vida não é assim. Deus permitiu estas provas, porque nele vai ser transformada em graça, em bondade do Senhor. Nesse sofrimento terei experiência, nesse sofrimento vou aprender do Espírito Santo, nesse sofrimento gerará frutos do Espírito Santo em mim, nesse sofrimento minha vida será transformada, nesta luta, nesta batalha, nessas tribulações, o nome de Deus será exaltado em minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha fé, louvado seja Deus. É outra fala, tenha fé. Dependendo de como é dito, pode ser um conselho vazio. Tenha fé. Em quê? Em quem? Fé não é um segmento abstrato, um pensamento positivo, algo de conselho repentino e qualquer um abre. Tenha fé. É vazio. Pregue Jesus Cristo. Tenha fé. Ele morreu pelos seus pecados. Ele venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a carne, venceu os desejos. Que alguém um dia chegou e disse assim, está com fome? Quer pão? Transforme essas pedras em pão. E a Bíblia diz que ele estava com fome, ou seja, o homem, Jesus, estava com fome, tinha desejo de comida, mas ele não cedeu ao desejo, à vontade de alimentar a carne. Antes ele negou o que o diabo ofereceu a ele. Está com fome? Quer pão? Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
boca de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. É esta fé que precisa ser pregada, a fé que nasce na cruz em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha fé. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu a fome, ele venceu a guerra, ele venceu tudo, e ao terceiro dia ressuscitou, matando a morte, cobrando da morte. Cadê os seus aguilhões? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele desceu, ciou, amarrou Satanás, pisou na cabeça da serpente. É esta fé que precisa ser pregada. Não é num Jesus gospel, não é no Jesus evangélico, não é no Jesus que te dá bênção, é no Jesus que é bíblico, que morreu pelos seus pecados, para nos salvar, para limpar a nossa eira, a nossa imundícia, a nossa escória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Não leve ninguém à igreja para ouvir falar sobre si. Vai lá que vai falar com a tua necessidade. Tem um homem usado por Deus que vai falar da tua vida. Não me interessa ouvir da minha vida, me interessa ouvir a vida de Cristo ser pregada, a missão de Jesus ser pregada, a cruz ser anunciada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não perca o seu tempo ouvindo vozes que falam sobre você. Ganhe tempo ouvindo falar de Jesus. Porque como ganhamos? Porque vida eterna em Cristo Jesus. Isso é ganhar tempo, é ganhar vida com abundância, é ganhar vida em abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma vida que não acaba e dura para sempre, vida eterna em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, atente-se para o céu, olhar para a eternidade, fixar os olhos, focar a atenção, concentrar em algo específico. Eliú aqui, literalmente, estava dizendo a Jó: pare de olhar apenas para a circunstância, pare de focar só na sua dor, levante os teus olhos e olhe para cima, olhe para o céu. Este é o olhar de um verdadeiro e genuíno cristão, de um verdadeiro servo de Deus. Olhar para a eternidade. Nos momentos difíceis, temos que olhar para o céu, para a eternidade, para o socorro do Senhor. Portanto, se você veio aqui esta noite amarrado na sua circunstância, esse é o momento de você olhar para o Senhor, olhar para a glória de Deus, olhar para aquilo que nos aguarda no reino da glória de Deus, olhar para que o Senhor está voltando, e olhar para que o Senhor vai vir em nuvens de glória para nos levar, olhar para aquilo que está preparado desde a fundação do século e por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Se você veio aqui esta noite com teu coração na circunstância, Salmo 121, 2 diz assim: expressa perfeitamente a verdade, levantarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não te tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Ele é o guarda fiel do teu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mensagem, se você veio aqui como Jó, ouviu hoje pelo Espírito Santo de Deus as falas de Eliú, que o próprio Jó, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu e que está servindo de evangelho esta noite. Olhe para o Senhor, é de onde virá o teu socorro. Cristo Jesus, Ele é o socorro para a igreja presente. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.